9 de fevereiro. Você sabia que a ceia coopera na missão de Deus? O texto de hoje está em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, e nos diz: Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Entre as muitas atribuições da Igreja está a ceia do Senhor, uma ordenança deixada por Jesus Cristo para os seus discípulos. E o que é uma ordenança? Uma ordenança é um mandato do Senhor que é realizado com certa regularidade e que tem um caráter simbólico ao transmitir determinado conceito ou verdade espiritual. Tem como características estes 3 aspectos. Primeiro, instituída pelo Senhor Jesus. Segundo, ensinada pelos discípulos. Terceiro, praticada pela Igreja dos primeiros dias. Nos versos 24 e 25 deste texto, vemos Jesus dizendo aos discípulos que eles deveriam fazer a mesma prática que Jesus estava realizando. Portanto, a ceia não é um ato voluntário, mas algo que fomos ordenados a fazer e deve ser observado por todos os crentes após um autoexame de si próprio. Sua mensagem é bem clara. De acordo com o versículo 26, anuncia-se a morte de Cristo até que ele venha. A ceia do Senhor nos relembra que devemos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor, sejam dons, recursos financeiros, alimento ou simplesmente o amor. Outra característica da ceia é que ela está ancorada na morte sacrificial de Jesus. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Por último, a ceia deve ser experienciada e não apenas assistida ou contemplada. No cenáculo, local da última ceia, os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração, mediante a fé. Uma verdade ensinada na ceia do Senhor é a necessidade que temos de nos apropriarmos dos benefícios da morte de Jesus. Assim, não basta o fato de Cristo ter morrido por nós. É preciso nos apossarmos das bênçãos de sua morte. O gesto de comer o pão e beber o vinho é uma expressão viva de receber Cristo como Salvador e de se alimentar dele mediante a fé. Ore comigo. Pai, obrigado por nos ensinar esse memorial que é tão importante para a tua igreja. Peço ao Senhor que todas as vezes que celebrarmos a ceia, estejamos preparados para esse momento, quando relembramos o teu sacrifício por nós, anunciando a sua morte para todo o mundo, até que ele venha. Amém. Se esta leitura trouxe edificação e descanso ao seu coração, e se você foi abençoado, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe esta mensagem bíblica com alguém especial.